Então nós vamos refletir um pouco em Romanos capítulo 7. Nós vamos ler dos versos 14 em diante. Enquanto você prepara o texto para a sua leitura, eu queria compartilhar de um momento que eu tive de conversa com um amigo a respeito do estado de um ministro religioso de uma outra denominação. Ele estava muito carente e deprimido por conta de um problema que ele estava enfrentando, e esse problema era decorrente da sua compreensão de cristianismo e a sua incapacidade de conseguir obedecer plenamente àquilo que ele cria. Ou seja, ele estava lutando com problemas emocionais e um esgotamento que se manifestava com tristeza crônica, com isolamento, com perda de vigor. Nós sabíamos dessas dificuldades que ele enfrentava na sua luta contra as pulsões que o impulsionavam a acabar caindo em pecados que ele mesmo condenava, e parecia claro que o seu abalo emocional decorria dessa luta espiritual. Percebemos então que o problema era um coração esmagado pelo peso de um conflito interior. Ele havia se tornado prisioneiro de um abismo entre o que cria e o que fazia. Suas convicções o levavam numa direção, mas suas pulsões insistiam em outra. Entre essas duas forças, ele acabava se esgotando. Ele sabia o que era certo e queria isso, mas vivia vencido por aquilo que não queria fazer. Para esse ministro, não conseguir fazer o que manda a fé o levou à profunda depressão. Mas será que esse é o único caminho para quem sofre com vontades rasgadas em direções opostas? Afinal, a tensão entre as pulsões e as convicções não é exclusiva de quem cai, nem de quem já está à beira de um colapso, mas é algo familiar a todo cristão genuíno e sincero que deseja obedecer a Deus. Para compreender, então, um caminho bíblico e apostólico para essa realidade, nossa reflexão de hoje tem como título Entre as pulsões e as convicções, o conflito de não conseguir fazer o que manda a fé, e está baseado no texto que vamos ler agora, Romanos capítulo 7, a partir do verso 14. E o texto sagrado diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Quero convidar você a uma oração. Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua bendita palavra agora lida diante do Teu povo, e nós rogamos ao Senhor que, por graça e misericórdia, o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreender essa porção, para entender o que ela pode falar à nossa realidade hoje, e que o Senhor, então, nos faça recebê-la, crê-la e, por meio dela, encontrar segurança, mesmo quando somos confrontados
com as nossas vontades que vivem em direções opostas. Que o Senhor então nos dê clareza e que o Teu Espírito nos fortaleça e nos alimente para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nos capítulos anteriores, aqui na carta de Paulo aos Romanos, Paulo começa a esclarecer a condição do ser humano. E você vai ver que dos capítulos 1 a 3, ele vai mostrar que o homem é pecador e que não existe nenhuma alternativa filosófica, ideológica que possa livrar o homem da realidade patente da qual ele é acometido e que nenhum homem pode escapar, pois todos pecaram. Seja judeu, seja grego, seja um gentil, ou seja aquele que nasceu dentro do judaísmo, todos eles foram acometidos da mesma gravidade do pecado e vivem sob essa maldição. Então, ele mostra nos capítulos 4 e 5 como a justificação pela fé, e tão somente pela fé, é o meio estabelecido por Deus para que o homem possa alcançar o alívio da sua culpa, o alívio para a sua alma, e sendo agora justificado, possa desfrutar das bênçãos decorrentes dessa justificação. Entretanto, se a minha justificação é tão somente pela fé, se eu estou livre da lei, o que é que me guia agora em santidade? E se eu sou justificado pela fé em Cristo, por que é que eu ainda tenho que lutar contra os meus pecados? Então, para esclarecer isso, Paulo continua nos capítulos 6 e 7 e depois adentra pelo 8, mostrando a relação do cristão com o pecado e com a lei. E aí, no meio dessa discussão, no meio dessa descrição teológica, dessa elaboração profunda da nova realidade que nós temos em Cristo, ele nos presenteia com a narração de um dilema que ele mesmo enfrenta, aqui no final do capítulo 7. Afinal de contas, a lei é boa, o mandamento é justo, santo e bom, mas a lei não conseguiu nos conduzir à salvação. A lei conseguiu nos mostrar os nossos pecados. A lei conseguiu esclarecer que Deus, sendo bom, tem os seus padrões, mas eu, sendo mau, olho para os padrões de Deus e não consigo me encaixar neles. Portanto, Deus então nos proveu um outro meio de salvação, que é a justificação pela fé, mas a lei continua sendo boa. E sabendo que a lei continua sendo boa, eu devo então olhar para esse trecho, ver a profundidade desse conflito espiritual. E o que ele descreve aqui não é apenas sua luta pessoal, mas uma realidade experimentada por todos os que foram regenerados e desejam agradar a Deus. A honestidade desse texto nos consola, porque nos mostra que não estamos sozinhos no enfrentamento desse conflito e nos traz verdades sobre ele que nos guia a compreender a sua realidade, a sua angústia, bem como a resposta e a esperança que marcam esse conflito. Veja que no verso 14, ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então ele começa nos mostrando a realidade desse conflito. Esse conflito não é algo teórico, é algo que existe, que é patente dentro de nós e que nos faz sofrer, porque ela é uma luta real que é fruto da nossa realidade. Enquanto a lei é boa, Paulo se declara carnal, vendido à escravidão do pecado. Então vejam que esse conflito que decorre da minha carnalidade não é um problema divino, não é um problema de Deus, e não é um problema externo, mas é um problema meu que há dentro de mim, que revela a minha natureza, que revela quem eu sou. É uma experiência profunda de olhar para a lei e se ver confrontado por ela. É aquela sensação de olhar para a bondade de Deus e não conseguir se enquadrar nela. É um conflito de quem nasce numa condição e que não tem nenhuma força em si mesmo para resolver o problema. Ou seja, a lei é boa, é proveniente de Deus, em contraste comigo mesmo, que sou carnal.
E ser carnal aqui significa que nós ainda vivemos essa experiência marcada pela carne. E o tempo aqui é o tempo presente. E se é o tempo presente, quer dizer que mesmo regenerado, quer dizer que mesmo salvo, mesmo justificado, a minha realidade atual ainda é marcada por carnalidade. Ainda vivemos numa existência marcada por essa natureza decaída. E isso não implica a ausência de regeneração, mas o reconhecimento de que a carne continua presente no crente. F.F. Bruce esclarece que o termo carnal aqui, sarkinos, refere-se ao homem que, mesmo regenerado, ainda vive num corpo e numa era onde o pecado atua. É o nosso sofrimento com a presença do pecado. Mas veja, se esse conflito decorre da minha carnalidade, é um conflito que ocorre porque a minha mente foi transformada. Claro que se eu não tivesse sido alcançado, se a minha mente não tivesse sido transformada, se a minha realidade não fosse diferente do que era no passado, eu não estaria em sofrimento com esse conflito. Eu não estaria lutando contra a minha carnalidade. Eu estaria entregue aos meus pecados. Porque nem mesmo compreendo, diz ele no verso 15, o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que ela é boa. E se ele consente, se ele concorda que a lei é boa, isso é um sinal de que a sua mente foi transformada ao ponto de ele conseguir olhar para a lei e enxergar a bondade de Deus nela. O que Paulo descreve aqui não é apenas um dilema ético, mas o sinal claro de que a sua mente foi alcançada pela graça de Deus, de que ela foi transformada e agora, internamente e ativamente, a lei de Deus é vista por ele como algo bom, ao mesmo tempo que é impossível a ele obedecê-la plenamente. Percebam então que esse conflito de consentir com a lei acompanha a angústia do pecado, testifica a presença da renovação do Espírito, mas presta atenção como essas duas realidades, como essas duas coisas estando presentes, como as duas realidades de tempos distintos, ou seja, eu ainda vivo um pouco no passado, ou um pouco na era presente, da presença e do domínio do pecado, e vivo um pouco na era futura, na era do porvir, na era onde tudo será transformado, porque a minha mente foi alcançada pela graça e olha para o futuro, para a lei de Deus, para a bondade de Deus, para a regeneração, para a restauração de todas as coisas. Entretanto, nos meus membros ainda existe a presença do pecado, a mácula do pecado, o desejo de andar de forma contrária à vontade de Deus. A mente renovada, ainda presente, coexistem com a presença do pecado no corpo, na mesma pessoa, e isso não é uma alternância como se fosse duas personalidades distintas, mas uma convivência antagônica que acaba dividindo a alma, a vontade e rasgando o interior daquele crente que vive no desejo de obedecer, mas se vê incapaz de conseguir fazer isso. É uma tensão escatológica, é algo que nos mostra o nosso futuro, mas ao mesmo tempo revela que a nossa realidade presente ainda não está plenamente regenerada, ainda não está plenamente transformada. E quando nós olhamos então para essa tensão do que já é e do que ainda não é, nós nos encontramos tantas vezes angustiados, porque isso, como eu disse no começo, não é teórico, isso é algo prático que passa pela minha vida. Paulo então diz no verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Por isso, se o conflito ela é uma realidade, ele é uma realidade, esse conflito ele traz também angústia, e essa angústia é existencial, experimentada diariamente, todas as vezes que eu não consigo obedecer a Deus. É quando eu olho para mim e percebo que em mim há injustiça, mesmo quando eu clamo por justiça.
É quando eu olho para mim e percebo que em mim há discórdia, mesmo quando eu falo de paz. É quando, confrontado pela lei, eu me examino, olho para mim e vejo que há ego inflado dentro de mim, mesmo quando eu quero a humildade. Quando eu olho para esse conflito, quando eu olho para a experiência de Paulo, eu vejo o retrato da minha própria existência, da minha própria experiência, de uma mente que é regenerada e aprova a lei, mas de uma carne que a resiste e que insiste em fazer aquilo que eu reprovo. Quanta angústia isso pode provocar! Quanta angústia! Porque isso me confronta, mostrando que eu não sou ainda quem eu deveria ser. E me confronta mostrando também que eu ainda não faço o que deveria fazer. E pior de tudo, que faço o que não gostaria de fazer. Há uma distância dolorosa entre o querer fazer o bem e conseguir realizá-lo. Ao mesmo tempo, há uma repulsa crescente por atitudes que surpreendentemente me vejo praticando. E esse paradoxo angustiante do regenerado, desejar ardentemente obedecer a Deus e, no entanto, tropeçar nas mesmas falhas, reincidir nos mesmos pecados, repetir os mesmos erros, é algo que provoca tristeza e angústia. Eu já conversei com pessoas que chegaram a duvidar da própria conversão, porque se viam praticando aquilo que as suas mentes reprovavam. Porque repetidas vezes eram assaltados pelos mesmos desejos e encontrados praticando os mesmos pecados. Mas estava claro nesses irmãos que havia um desejo genuíno de obedecer, que havia um choro interior que lamentava as suas misérias. O próprio fato de sofrerem por não conseguirem viver como deveriam já era um sinal de que o Espírito havia operado neles. Pois o ímpio não chora pela sua impiedade, o regenerado sim. Todos os dias que você precisa combater o seu ego inflado, ou quando o seu temperamento explosivo lhe faz perder os limites e magoar as pessoas, falar com alguém amaldiçoando ao invés de abençoar, que era aquilo que a nossa boca deveria fazer, ou ainda quando as nossas pulsões, em contraste às nossas convicções, nos arrastam a pensamentos reprováveis, a sensualidade distorcida, a vontades e ações carnais que afligem o nosso coração, humilhando e mostrando, você não consegue. E como o inimigo das nossas almas se aproveita dessas ocasiões e lhe diz, você está enganado e enganando aos outros, você não é um bom cristão. Essa angústia faz sofrer. Esse sofrimento nos faz chorar. E muitas vezes, pessoas que se encontram nesse dilema e não têm a maturidade cristã para saber que caminho seguir, ou entender que isso faz parte dessa natureza ainda bipartida, que sofre com o que temos hoje, com o anseio da era presente, nos faz gemer angustiados. Mas veja que isso não é um privilégio seu e meu apenas. No capítulo 8, Paulo vai dizer que a criação está gemendo, com dores de parto, aguardando a manifestação futura dos filhos de Deus, a regeneração de todas as coisas. E enquanto ela geme, ela espera o que Deus há de fazer. E enquanto nós também sofremos com esse dilema de duas naturezas distintas habitando na mesma pessoa, de uma realidade pecaminosa e de uma mente regenerada, disputando a sua vontade e a sua atenção, isso pode lhe fazer sofrer, isso pode lhe fazer gemer, assim como Paulo fez. Mas quando eu sofro, quando eu enfrento meus pecados, quando eu enfrento os meus dilemas, quando eu percebo quem eu sou, quando eu percebo o que ainda reside em mim, eu não devo usar isso para desespero, eu devo usar isso para clamar.
E é exatamente o que Paulo faz, porque num grito do reconhecimento de quem ele é, quando no verso 24 ele diz: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O texto não encerra no grito desesperado de alguém que se encontra sem ter em si mesmo força para reagir. Ele clama, ele reconhece a dor de quem sabe que o seu pecado agora atinge o clímax da sua angústia. Não é uma constatação teológica, não é um argumento racional, é um grito, é um clamor profundo, é um rasgo visceral. Desaventurado homem que sou. É uma expressão que carrega o peso de uma miséria angustiante, o retrato de um homem esgotado de si mesmo, ferido pelas suas próprias quedas e contradições. Paulo não pergunta: como me livrarei? Mas então ele pergunta: quem me livrará? Isso revela que o socorro não pode partir de dentro, não pode partir de mim, não pode partir do meu esforço. Mas calejado pelo que eu enfrento, e reconhecendo a minha incapacidade, eu preciso clamar para algo que me é externo, e que não é uma coisa, mas uma pessoa. Quem me livrará do corpo desta morte? Não o quê? E talvez aqui é o que muitos irmãos tropeçam. No meio dessa dor, confundem fraqueza com condenação. Confundem clamor com desesperança. Mas, na verdade, esse é o grito que é o prelúdio da libertação. É o gemido do regenerado, é um eco da promessa, que se concretiza no versículo seguinte, quando ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quem me livra do corpo desta morte, já que eu mesmo vivo morrendo por causa dos meus pecados, é aquele que externamente a mim fez tudo o que eu não podia fazer e foi me oferecido como socorro para a minha desventura, socorro para a minha carência, socorro para a minha angústia, socorro para a minha alma aflita, socorro para o grito desesperado de quem deseja obedecer e não consegue. Cristo nos socorre. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é socorro, Ele é esperança, Ele é alívio e Ele é capaz de gerar em nós um grito de gratidão quando a aflição toma conta da alma. Por isso, transforme agora a dor e a aflição em gratidão, porque o que você não podia fazer nessa luta constante, nesse dilema esgotante, Deus fez em Cristo. Portanto, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois da confissão angustiada, depois da desventura confessada, Paulo oferece o caminho da esperança. Graças a Deus por Jesus. É uma esperança que já começou, é uma esperança que já foi iniciada, quando Ele colocou dentro de você, na sua mente, na sua existência, a esperança de uma mudança, de uma transformação. É verdade que isso ainda está por vir, mas se a criação geme enquanto aguarda, ela geme porque sabe que a restauração virá, e nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, também experimentaremos o dia em que essa dificuldade experimentada agora não existirá mais, pois de nós será arrancado tudo isso e tragada será a morte pela vitória, quando nós pudermos finalmente afirmar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Porque agora, uma vez livres desse corpo mortal e carnal, revestidos de imortalidade, revestidos de incorruptibilidade, nós poderemos simplesmente olhar para trás e, olhando agora para frente e para o Senhor, dizer: Senhor, eu reconheço, não foi por mim, não foi pelo que eu fiz,
porque se dependesse de mim e da vontade que estava nos meus membros, eu pecaria e pecaria sem jamais parar. Mas a tua ação na minha vida e no meu coração transformou primeiro a minha mente, transformou minhas inclinações, me deu o desejo de obedecer, e mesmo que a minha carne não conseguisse, eu tinha a esperança de que isso cessasse, e quando finalmente estivermos frente a frente com o Senhor, poderemos dizer: foi graça, Senhor. Foi a tua graça, foi a tua ação, foi a tua bondade, foram os teus méritos, portanto, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, tu és o digno. Nada em nós, tudo dele. Quando isso acontece, essa esperança que já começou e que gera gratidão aqui no verso 24, deve nos fazer lembrar que nessa narração em que Paulo compartilha conosco o seu sofrimento e a sua angústia, ele não encerra o capítulo 7 com esse desespero, mas como já lemos, ele dá graças a Deus por meio de Cristo. E o livro de Romanos não encerra no capítulo 7, mas ele segue mostrando outras coisas, como diz o verso 1 do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É verdade que você e eu somos pecadores. E é verdade que quando vivemos aqui nessa terra, ainda nessa realidade presente, nós vamos ainda sofrer com essa disputa de vontades. É verdade que às vezes isso vai nos humilhar tanto e nos angustiar tanto, que nós vamos ficar com vergonha de chegar diante do Senhor novamente para pedir perdão pelos mesmos pecados que cometemos todas as vezes. É verdade que esse sofrimento vai ser usado às vezes pelo inimigo para colocar dúvida no seu coração se de fato você é um regenerado, um crente alcançado pelo Senhor. Mas se tudo isso é verdade também que a palavra nos assegura que mesmo diante dessa realidade difícil, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E isso tira de nós todo o peso, porque não depende de nós, mas depende da graça, tão somente dele, que nos alcançou e fez tudo o que precisávamos. Por isso, sofra, mas não sucumba, lute, e apesar dos golpes que possa sofrer, não se dê por vencido. Continue, confie, veja que o socorro vem de fora de você, de alguém do alto, que não nos deixou órfãos, mas nos concedeu o Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. Por fim, lembre-se que essa luta é temporária, mas a vitória sobre ela é para toda a eternidade. Portanto, lute um pouco mais, ande um pouco mais, se esforce um pouco mais, porque vai valer a pena. Vamos orar? Feche os seus olhos. Santo Deus, diante da Tua palavra, que nos mostra a nossa realidade e as nossas lutas e dores profundas, de um coração que precisa viver dividido entre pulsões e convicções, num conflito de quem não consegue fazer o que a nossa fé manda. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa miserabilidade, a nossa incapacidade de te obedecer plenamente. Mas reconhecemos também que do Senhor vem o socorro, que do Senhor vem a libertação, que do Senhor vem a promessa e a esperança de um futuro em que isso não mais habitará em nós. Portanto, nos dá graça e nos ajuda diante das nossas angústias a não vivermos depressivos por sabermos que temos o pecado habitando em nós. Mas, embora tristes pelo pecado, esperançosos pela promessa da vida. Embora lutando contra a carne, conscientes de que um dia estaremos livres da presença do pecado. Age em nós para que quando a aflição, a angústia tomar conta do nosso coração, a esperança supere o medo.
para que todo aquele que foi alcançado pelo Senhor não duvide daquilo que o Senhor operou no seu coração, mas lute com firmeza, aproveitando dos recursos que o Senhor nos concede, do auxílio do Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, para que possamos permanecer firmes e depois de ter enfrentado tudo, continuarmos de pé. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua bondade, em nome de Jesus. Amém.